Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Olá, meus amigos e amigas. Estamos dando continuidade ao estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No seu capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Especificamente nas instruções dos Espíritos, com o item Limites da Encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade deste envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já se apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes. Num grau mais elevado, desmaterializa-se e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais, até a purificação completa que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles, como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite-lhes viajar para toda parte, onde quer que sejam chamados pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Depende do espírito, portanto, libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo a que o liga a seu grau de adiantamento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido segundo for mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. Mas o que é estar encarnado? É estar materialmente vivo, com espírito em estado de alma, revestido por um corpo físico. Não podemos esquecer que, antes de tudo, somos espíritos, seres inteligentes da natureza. Mesmo depois da nossa vida corpórea, nós continuamos vivos por sermos espíritos imortais. Recordemos aqui que todos nós, enquanto encarnados, temos um corpo físico composto de matéria grosseira, a alma, que é o espírito encarnado, e o perispírito. E o que é o perispírito?
É o laço fluídico que une o espírito ao corpo. Quanto mais próximo de sua origem está o espírito, quanto mais simples e ignorante, mais grosseiro e materializado é o seu envoltório pelo qual ele se expressa e se manifesta. O mesmo acontece com o corpo físico em mundos materiais. Quanto mais atrasado é o mundo, mais imperfeitos são os espíritos com seus corpos perispíritico e físico que o habitam. Maiores são as dificuldades materiais e espirituais, pela necessidade do desenvolvimento intelectual e moral. O perispírito mesmo sofre transformações sucessivas. À medida que o espírito vai evoluindo, seu perispírito também vai se alterando, diminuindo a materialidade de forma que, ao atingir o grau do espírito puro, esse corpo espiritual também perde toda a materialidade, confundindo-se com o espírito, que então se manifesta envolto numa luz ou mesmo como uma luz. Os mundos são sempre adequados à evolução dos seus habitantes. Assim, quanto mais inferior, mais preso ao mundo em que habita. Quanto mais evoluído, mais livre, porque sabe usar da liberdade que tem. Mas quando o espírito está evoluído, vai para um mundo inferior em missão, precisa alterar seu perispírito com os fluidos desse mundo, porque o perispírito é sempre constituído dos fluidos dos mundos. Esses fluidos, por sua vez, refletem os fluidos e vibrações emitidas pela grande maioria dos seus habitantes. Considerando a encarnação do ponto de vista material, tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos reinos inferiores. Depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Compreende-se, pois, que o espírito só se liberta das encarnações em mundos inferiores quando atinge uma evolução que lhe permite viver em mundos superiores, quando não tem mais nada a aprender com as experiências que os mundos inferiores lhe proporcionam. Precisamos cuidar de nossos sentimentos, sejam eles bons ou ruins, de nossas ações, aceitando nossas condições de espíritos em evolução. Jesus, o espírito mais evoluído que viveu na Terra, veio com seus exemplos de vida nos mostrar as leis divinas e o caminho do amor, ensinando que seremos como Ele, libertos da ignorância e do mal, da necessidade de viver em mundos inferiores, se seguirmos suas lições, por mais difícil que sejam, pelo mal que criamos dentro e ao redor de nós. Libertar-se dessa necessidade é o limite das encarnações, que depende apenas do próprio espírito. Ou seja, o limite da encarnação é determinado pelo esforço que fazemos para nos libertar da materialidade, do apego e das dificuldades materiais, buscando vivenciar o Evangelho do Cristo, sendo mais felizes agora, pois estaremos preparando nossa estada na erraticidade após o desencarne, mais felizes, mais livres, esclarecidos e conscientes. Que assim seja e assim será.